Boa noite, estamos ao vivo. E aí, fala galera. E aí? Cadê o povo? Será que o povo vai Estamos chegar? em agosto, dia 1º. Eu não sei porquê. Você sabe por que agosto tem essa fama de ser um mês que não acaba? Que o pessoal fala bem-vindo a agosto. Mês que tem 365 dias. Eu achei que julho quase não ia acabar mais nunca. É porque agosto ainda, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu Tem conferir. 31 dias. Tem 31 dias ainda, Sim. né? Porque julho também tem. Mas assim, é justamente por causa disso, porque é depois do meio das férias. Entendi. Olha, Temos irmã gente aí Luciana. já, irmã Luciana, seja bem-vinda. Lu, você tá devendo gravar algo com a gente, você nunca mais veio, só quer saber de estudar. Sentimos sua falta. Paulo Felipe também entrou, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Paulinho. Vamos ver quem mais aqui. Nós temos, na verdade, 3 pessoas lá. Guto Previato. Seja bem-vindo também à nossa live. A gente hoje vai falar sobre um tema que, na verdade, assim, é bem parte do nosso dia a dia, né? E acho que gera muita polêmica, discussão. Quem é de igreja deve conversar muito sobre isso. Lu tá falando aqui, que jeito? O que jeito eu não sei. Se o que jeito é tipo, tem que gravar com a gente. Que jeito? Mas acho que não foi isso, não. Minha querida noiva, não mais namorada, acabou de entrar. Seja bem-vinda. Nossa, o cara. O cara, ele faz sempre questão de dizer que é noivo agora. Tá, nós vamos falar. Tá amostrado, tá amostrado. Nós vamos falar sobre internet, sobre redes sociais, na verdade. Internet. Verdade. E a gente tem muita coisa que acontece nessas redes sociais, polêmicas, brigas. Você pode vir mais pra cá, viu? Porque você tá quase saindo da tela. Eu tô quase saindo da tela, com medo de chegar perto. Tá começando a chegar perto de mim. Estudar, é verdade, tem que estudar, eu não. Mas tem que estudar mesmo, Lu. Sei o que é isso. Vamos lá. E aí? Se anima aí, que eu tô acabado aqui, então vai acabar todo me desligando, né? Tipo, momento deprê, né? É verdade, É o fala que tá meio cansaço, cansaço hoje, mas é o seguinte, nós vamos falar hoje em como lidar com as redes sociais, né? Porque nos últimos tempos a gente sabe que a rede social ela se tornou realmente um companheiro, assim, do dia a dia de todas as pessoas. Eu pensei em campo de guerra, né? Mas aí você foi bondoso. Você se tornou um companheiro, é verdade, mas Não. porque às vezes parece um campo de guerra. É porque eu ainda não cheguei lá, entendeu? Onde você já chegou, né? É só porque, na verdade, a rede social ela se tornou importantíssima para várias áreas, como várias áreas que até a própria Bíblia ela fala que é importante para o homem. O trabalho, Sim. os relacionamentos, Sim. a família. Sim. E tudo isso se tornou, a rede social ela se tornou uma ponte, uma ferramenta em que a família, o trabalho e muitas outras coisas que aproveita, né, as ferramentas para poder a gente dialogar e tal. Inclusive, nós fazemos hoje em dia, né, trabalho com isso, trabalhamos até profissionalmente nessa área. Sim. Né, e mostram quantas empresas, as pessoas realmente elas buscam a rede social para poder crescer, né? Mas o que é que acontece, né? A rede social ela não é só termina não servindo só para o profissionalismo, mas para os relacionamentos e para as chamadas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, relações globais assim, sabe? Para notícias, para informações. Sim. E aí é que talvez entre a grande questão, né? Ou nos próprios relacionamentos. Vamos falar melhor sobre E isso. até dos temas que são discutidos na sociedade, né? Política, a diversidade, Isso. tantas outras coisas. A rede social hoje, ela opina muito. A gente vai conversar algumas coisas sobre isso. Vamos lá. A Camila tá falando aqui que... Sabe que o tema me lembrou a Princesa Dai? Eu acho que a Princesa Dai é a Princesa Diana, né? E eu acredito que o tema lembrou... Me ajuda aí, Camila, se eu estiver errado. Mas porque essa questão dos tabloides, né? E tal... E que, inclusive, até o resultado da morte dela foi fruto disso, né? Dessa questão da vinda íntima dos famosos, essa busca, né, dos paparazzi e tal. E aí eu acho que é onde entra aquilo que você está falando, né? Que a gente sempre teve curiosidades, né? Tanto que a gente tinha Tititi, tinha, sei lá, revista Quem, Caras, entendeu? A gente tinha discussões em família, só que isso se restringia à festa de aniversário, quando a família se encontrava. E acontecia, ficava ali dentro, ficava um chateado com o outro, mas era naquele espaço, isso não tinha como vir a público. O grande problema da rede social é que a gente tornou
público ao que era costumeiro ser no âmbito privado. É verdade. E a gente não está sabendo lidar com isso. Eu acho que essa seja uma das problemáticas, né? É verdade. Vamos dar um alô aqui também para o nosso amigo Denis Berdinazzi. Voltou. Ele já esteve na nossa live. Já? Ele que é parente de Bruno Mezenga. Mas, eu ia fazer essa piada também, né? Que ele... Porque na verdade ele é parente de verdade, Antônio Fagundes. Isso, eu não sei se ele é parente ou se ele é inimigo dos Mezenga, né? Porque na verdade os Berdinazzi e os Mezengas eles eram inimigos, né? Não, eles eram inimigos, mas depois eles viraram família, né? Ah, é por causa da Letícia Sabatelli e tal. Não, Letícia Letícia Spiller, né? O rei do gado. Rei do gado. Cara, é velho, eu acho que... Na verdade, ele é parente mais próximo de Jeremias Berdinazzi. Jeremias. É verdade, sim. A Isa Brito acabou de entrar. Não sei se ela está em Sergipe, se ela está em Alagoas. Seja está em Sergipe, eu acho. Luiz Felipe Amorim, também seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Erickson Guedes. Seja bem-vindo. Bi Loyola também acabou de entrar. Seja Jorge Sutarelli. Nossa, vê, Jorge, eu tô tão cansado que até teu nome eu errei. Jorge Sutarelli. Jorge, tu vai ser citado hoje aqui. Satarelli foi Satarelli. Jorge, tu vai ser citado aqui hoje. Então Jorge, não, fica aí. O Jorge, ele comentou algo lá na nossa pesquisa que a gente fez hoje. Vamos... O bicho é desenrolado. A nossa querida Larissa, já pra frente, teclado laranja. Teclado é laranja, só, eternamente laranja em meu coração. Mas ela falou que agora ela é Larissa. Não, mas eu só no perfil. Agora sim, era laranja eternamente para mim. A Larissa, já pra crente, laranja, né? Muitos nomes, né? Fica até difícil guardar. Ela disse que queria ser chamada laranja, né? De Larissa e tal. Então, não. Ela mostrou que o perfil que era teclado laranja, agora é Larissa, mas ela disse que pode continuar chamando de laranja. E você será sempre laranja em nossos corações. Larissa. Já pra crente, essa hora da noite, laranja, depois teclado. do dia cansativo, essa mistura aqui... Ela tem duas contas, ok. A terapia acabou de entrar. Galera da terapia. A nossa querida Patrícia Rose está aí. Se você não conhece a terapia, vale a pena seguir a terapia _L, underline a L. Eu acho que é Gabriel Reis, mas é Gabriel Reis. Aqui. Certo. E a laranja está dizendo que pode ser laranja. Então, laranja. Sempre será em nossos corações. Fala pra gente, o que vocês acham da nossa relação com a rede social? Comentem, falem, por favor. Tantos problemas hoje de relacionamento nas redes, onde está o problema, como lidar melhor com isso e o que mais? Bem, na verdade a gente pode começar, eu acho que é algo assim que hoje em dia já é muito... A gente não precisa estar reafirmando isso pela relação que todo mundo tem com a rede social. Né? Mas você tá no Instagram assistindo exatamente. Mas é importante a gente falar um pouco sobre isso ainda, para que a gente não possa confundir as coisas. Essa realidade é bem Black Mirror. Bem Black Mirror, exatamente. Doxologia Viva acabou de entrar, sejam bem-vindos. Boa. E a Japaqueta tá falando, a laranja, redes sociais, muita doideira. Muita doideira mesmo. E olha que as redes sociais ainda não incluíram as realidades virtuais. Verdade. Quando as realidades virtuais estiverem mais fortes aí, olha aí, coisas proféticas e Black Mirror, a doideira vai ser ainda maior. Verdade. A terapia tá falando aqui que é bom e ruim, exatamente. E a gente sempre fala isso, né? Que depende, na verdade, de quem está por trás. É justamente isso, né? A primeira afirmação que a gente ia fazer. E minha querida noiva está falando que é uma exposição extrema. Legal. É verdade. É muito grande, né? Inclusive foi uma das perguntas da pesquisa lá que eu fiz, que a gente fez como liga, né? Então já a gente... Fala a gente, porque ninguém sabia que esse não você tá. Desculpa. Você acabou de me expor em plena rede social. Não, mas Você acha isso certo? o irmão tava trabalhando muito na hora. Olha aí. Dando aula. Isso é o que a rede social pode Irmãos.com entrou aí, viu? Irmãos.com? Sim. Dona Adriana. Eu não sei se é Adriana, se é Paulinho. Fala aí. Eu não sei quem foi, me adicionou, me pediu pra me seguir lá hoje. Pronto, na rede social, seguir eles também. Olha aí, a Jostra vai falar. Eu vim pra cá ouvindo o podcast de Irmãos.com sobre a política. E aí você pode procurar Irmãos.com no podcast, em qualquer plataforma de podcast e segui-los. Mas só antes do Jorge falar aí, que eu já vi que ele colocou uma citação aí, é aquilo mesmo que falou acho que foi o pessoal da terapia aí, né? Paulinho, prazer. Paulinho é um nome bonito, né, cara? Paulinho. Inclusive, Irmãos.com, o último vídeo da Liga que está no ar, lá no YouTube, foi com eles. Eu tive um problema sério com o meu computador, a gente tá com uma tonelada de vídeos para editar
e eu não tô com o computador ainda em mãos. Mas vamos voltar pra gente não dispersar. Vamos lá. Olha só, eu já vi que tem gente falando aí, mas deixa eu só reafirmar isso aqui, que foi o que falou aí, de ser bom e ruim ao mesmo tempo, isso, né? Patrícia. A gente tem que reafirmar essa ideia de que as mídias sociais, elas são assim apenas um instrumento. Não é a rede social que vai definir o que é bom e o que é ruim. Vai definir quem usa ela. Isso. Como usa para o bem ou se usa para o mal, se vai contribuir da melhor forma ou da pior forma. Então eu acho que vai depender de quem usa, vai depender da gente. Então essa ideia, porque antigamente a gente tinha muita ideia da tecnologia, tá? Mas a tecnologia, se ela bem usada, ela vai servir para o bem, né? E é o que a gente está fazendo hoje aqui como Liga, a gente acredita, e outros projetos parecidos com o nosso, e muita gente aí, como Irmãos.com também, que usa a plataforma, muita gente. Na verdade, é a questão de que é apenas uma ferramenta, né? Verdade. Quem usa essa ferramenta, né, é que acaba definindo. Manda aí. Jorge Sutarelli. Olha, inclusive, o que ele falou já está aqui. Nosso querido amigo, estudante de jornalismo, futuro jornalista, grande potencial aí para mudar. Estou fazendo pós em jornalismo digital, viu, Jorge? A gente tem que trocar uns leros aí. Isso aí. Sempre gostei das redes, mas depois de perceber o quanto eu era domado e formado por elas, passei a ser muito mais passivo e avesso a elas. Avesso é forte, hein, rapá? Pois é, isso aqui eu acho que é uma possibilidade de tendência, né? Tipo, ou você se envolver tanto a ponto de você perder o controle, e corre esse risco também, né? De você acabar fugindo desse uso até como uma maneira de se proteger, se defender. Verdade, né? verdade. O Mylon tá dizendo, vocês são 10, cara, valeu por estar nos Mylon. acompanhando. Larissa, já pra crente, laranja, tá dizendo, eu acho que não vou dar conta de 2 lives. Fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Ela tá falando, então, trabalhei com redes sociais. Você conhece o professor Renato Alves dos cursos de memorização? Não. Mas a gente pode ser apresentado a eles. A Isabel Macedo acabou de entrar e a Larissa está falando, não sei o que aconteceu, misturei as minhas redes com as do trabalho e eu recebi a notificação de madrugada, isso me atrapalhou muito. Limites. Limites, né? Na verdade, eu fiz algumas perguntas lá na pesquisa e uma delas era justamente sobre essa questão da polarização de opiniões, né? O 8 ou 80, ou você ama muito alguém ou você odeia muito alguém. Isso está muito presente nas redes sociais. E as pessoas às vezes não têm justamente limites para falar da vida dos outros, para saber falar com a pessoa. Isso. Entender e aceitar opiniões diferentes. Exatamente. Que aí você, ou é vermelho ou é azul, né? Ou é CRB ou CSA, mas é complicado ser CRB e CSA. A gente é vermelho hoje aqui. Mas entra aquela questão, inclusive, da momento político que a gente tem vivido no país. Na verdade, nos últimos anos tem sido muito forte. Então, se você levantar uma bandeira que não é a minha, você já se torna meu inimigo. Então, essa polarização é um desafio, né? O que você separou aí? É um grande desafio. Inclusive, sobre essa questão da polarização, uma das coisas assim... Porque, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma explosão de ideias aqui e depois a gente traz um pouco do que a gente acha que seja a resposta para esses problemas. Porque além dessa questão da polarização, a gente tem as fake news, né, que trazem... Eu até perguntei lá na pesquisa, você costuma pesquisar as fontes do que colocam? Porque na rede social se fala muita coisa, se coloca muita coisa e às vezes é mentira, são inverdades, as fake news elas estão aí para isso, né? Para trazer essas notícias falsas que muitas vezes no cenário político brasileiro, desde que criou a rede social, foi um absurdo, porque a gente tem direita e esquerda, né, que já se confunde muito esses conceitos políticos hoje no Brasil, mas só para a gente saber, para a gente exemplificar aqui, esquerda e direita, você tem ali na esquerda e na direita, ambos têm, com certeza, páginas fake. Isso. Que estão ali para plantar notícias para poder prejudicar o outro. E nessa época é uma agora vai bombar ainda mais esse tipo de... Entrou um bocado de gente aí. Foi a Eliane Sanz que acabou de entrar, Shunsuke também acabou de entrar, Vitor. Hello. Vários Vitors. Vários Vitors em um só. Em um só? É isso aí. Mas esse lance da notícia fake, eu acho que é da fake news, né? Eu sou muito aquele da pessoa chata, reconheço que eu sou chato, porque se eu tô num grupo, principalmente grupo de família, tá?
em que alguém posta aquele link da promoção da Gol, que está fazendo aniversário e vai sortear 2 passagens, clique no link e se cadastre. Não, e teve uma do Atacadão. Você tira o print do Atacadão, coloca na sua página, não sei o que, você vai ganhar R$500 de compra no Atacadão. E muita gente caindo, velho. Gente próxima a mim assim caindo. Talvez você tenha caído. Mas, cara, a gente... Mas eu sou muito de ir lá procurar fonte, eu também, entendeu? eu também. E postar, olha só, isso aí tá no Olha, site Boatos. Mas na pesquisa que eu fiz foi apertado, viu? Eu acho que só tinha assim um negócio de 60% a 40% de pessoas que pesquisam mais do que as outras. Muita gente diz que não pesquisa as fontes, né, das coisas lá para procurar fake news. Né? Não, e sem contar que tem gente que acredita assim, né? Se está no Facebook, então é verdade. Né? Não, porque eu falo isso muito pro meu pai, né? Não quer dizer porque está no Facebook que alguém que você conhece compartilhou que a notícia é verdadeira. Entendeu? Que a fonte é segura. Então, por favor, não seja um promotor de fake news. Entendeu? Se a fake news chega até você, não multiplica, não deixe isso ir à frente. Isso, além de gerar perigo de denigrir a imagem de alguém, acaba alimentando mentiras e que é destrutivo, né? Antes de você ler o que a Laranja está falando aí, pessoal, vocês que estão aí online... tá aí a nossa querida Laranja, o Jorge Sutarelli, algumas pessoas participando. Participe você também aí, dê sua opinião, coloca aí o que, é que você acha dessa questão da gente lidar com as redes sociais. A gente já falou sobre essa questão da polarização, o 880, você ama, você odeia. A gente já falou também aqui... Já. A gente falou aqui da fake news também, e a gente também vai falar já sobre essa questão dos artistas, né? Da relação das pessoas com os artistas na rede social. Só antes então de você continuar, hoje quando eu fiz a pesquisa, o Jorge, ele pensou que a questão da polarização seria assim uma grande quantidade de opiniões, pelo que eu entendi aqui. E eu expliquei a ele que era a questão do 8 ou do 80, mas em cima do que o Jorge falou aqui é uma grande verdade. Foi muito legal a citação dele, que ele trouxe o Jorge que está aí com a gente na live. Ele disse o seguinte: não acredito que vivemos uma polarização de opiniões. Isso seria legal, as pessoas pensarem diferentes e dialogarem, criando uma polarização interessante. Se as pessoas polarizassem opiniões para poder dialogar. Aí ele fala: o que temos são muitos monólogos sendo gritados ao mesmo tempo. É perfeito, porque cada um que queira falar sozinho, sem dialogar, dar a sua opinião, sem ouvir ou respeitar o outro, entendeu? E essa questão que ele usou aqui da analogia do grito, realmente parece que a pessoa não quer ouvir o outro. Não, você quer ser ouvido e quer se fazer ouvido. Então é perfeito, apesar da gente estar falando da polarização no sentido 880, essa questão de trazer como é que é? Para se espalhar essa questão das pessoas dialogarem é muito legal que nosso amigo Jorge trouxe. E não aceitar, né, visões diferentes. Mas aceitar visões diferentes. Já para crente, Laranja está dizendo, então, misturar não só as redes mais expostas, como Facebook e Instagram, mas misturar o WhatsApp, pessoal de trabalho, não é legal. Aí ela tá falando aqui da Gol, da Vivo, da TIM, do cartão de crédito, sempre tem links fakes, com correntes de WhatsApp, é do demônio. Jorge está falando, realmente avesso é meio forte. Porém, depois de ser afetado por elas, realmente dei uns passos para trás. Porém, sei que poder do bem que elas têm. O lance é ouvir Paulo e não tomar forma desse mundo. Mas usar tudo da melhor maneira, com certeza. O Shansuk disse, às vezes as pessoas mais velhas não sabem disso e acabam caindo. É verdade. Sim, Shansuk. Boa observação. Inclusive, a gente tem um vídeo. Boa observação. Um vídeo que a gente fez, inclusive, falando sobre o Black Mirror. Está lá no nosso YouTube, lá no nosso canal. E a gente falou sobre a questão de educação digital, da necessidade, na verdade, da gente promover essa educação no sentido de como usar corretamente as redes sociais. Porque tanta geração que está chegando agora, que não conhece uma realidade sem a realidade virtual, como a geração mais antiga, que está caindo de paraquedas na realidade virtual e acaba se perdendo, assim como a gente também, a gente precisa aprender a lidar melhor com isso, né? Mas é isso aí, o Vitor acabou de falar, o WhatsApp está premiando alguém que desenvolva um método de barrar notícias fakes. Para ser sincero, não sei se é totalmente verdade, mas sou por alto, né? Já está espalhando a fake news, né, Vitor? Pela janela acabou de entrar. Mas é bom que a gente pesquisa, A Artrep está falando que dados comemorativos é uma enxurrada de mensagens, só para constar, muitas vezes vazios.
É verdade, né? E sem contar que a gente usa também como marketing, né? Então, Verdade, tipo, quem verdade. trabalha com isso... Olha quem entrou aí, pessoal. A JG42 acabou de entrar. Tá com a gente lá no grupo, galera, tá seguindo a gente o sempre. Love Livros, N Love Livros, que sempre tá com a gente. N Love Livros, e aí? Pô, chegou agora, perdi uma discussão legal, mas chega aí. Olha só, a Pela Janela tá mandando um recado pro Paulinho. Essa live tem que estar no YouTube, minha gente. A Camila tá dizendo, recentemente vi no jornal... Olha só, essa questão da live no YouTube é o seguinte. Ó, a gente sempre colocávamos nossas lives no YouTube. O que é que aconteceu? Nós tivemos um problema com os nossos computadores no início, lá tá para fazer arte, capa, essas coisas. Terminou que a gente ficou numa transição, que era sempre o Farley que passava, passou para mim. Então, 3 lives da gente estão no privado, a gente não soltou ainda. Mas olhe, daqui para amanhã eu solto. Solto. Será que isso é uma fake news? Então, não é ou fake será news. que isso é uma verdade? Não é fake news, não. Se fosse você, entraria amanhã para verificar. Sim, Vamos lá. Quem foi que Pela falou Janela. isso? Pela Janela, quem é você? Se identifique. Pela Janela. Pela Janela me lembra a Adriana Calcanhoto. Abra a janela. Não, pela janela do quarto, pela janela da sala, quem é ela, quem é ela? Adriana Calcanhoto, vamos lá. Uhum. Eu acho que é enquadrado o nome do... Vamos lá. Miloca Araújo. Recentemente vi no jornal aqui de Sergipe dizendo que para não compartilhar as correntes do WhatsApp, pois por diversas vezes são quadrilhas para saber os dados que cada um compartilha. Não sei como é que isso aconteceria, né? Inclusive tem algumas fake news combatendo fake news. É uma resenha que conseguem fazer. Não, é bem Black Mirror, né? Tipo, é um labirinto, é uma meta... alguma coisa aí, não sei nem como falar. Vê se tem mais alguma mensagem sobre esse tema pra gente passar pra outra aí. Olha, a Pela Janela falou aí sim. Eita, Pela Janela, eu sei quem é. Quem é Pela Janela? Quem é? Pela Janela é lá de São Paulo. Ou não é? Eu fiquei na dúvida agora. É porque não dá pra ver a foto. Se for, confirma aí, diz teu nome. Eu tô medo de falar besteira. Bruninho entrou aí. Bruninho. Parceiro Bruno. Ah, é a Bela, é isso mesmo. Bela Mesquita, São Paulo, Igreja Presbiteriana Gilead. Ah, Bela. Aí ela tá falando que conheci vocês no Vocário, viajamos juntos. Lógico, Bela, eu lembro. Só que eu fiquei na dúvida do Pela Janela se era você mesma. Bela, a gente se conheceu lá no Vocário. Inclusive a gente viajou junto no mesmo ônibus pra São Paulo. Bruninho tá dando boa noite. Aí você teve o desprazer de viajar com o Farley. Não, brincadeira. Jennifer Deposiano. Boa noite pra Bruno, meu querido amigo. Vai casar, vai dar uma casada. Isso, eu também vou. Tá bom, mas você ainda é mais pra frente. Olha aí, já pra crente, graças a Deus achei o carregador. Ô, Japinha, querido, Que isso aí. É isso aí. Mas olha só, aí a gente já falou aqui sobre a fake news, a gente já falou aqui sobre a polarização. Polarização. E agora um assunto que eu quero que você opine. Opine, não saia daí sem opinar. É melhor lançar a pergunta logo, né? Lança. Você acha que a Bruna Marquezine e o Neymar, eles devem casar no Brasil ou na Europa? Você acha que o Safadão é culpado por ter deixado a ex-esposa lá? Isso é polêmica. É polêmica, né? O que é que você acha? Qual é a importância que isso tem pra sua vida? Quantos vestidos Mariana Rui Barbosa Marina. Acabei com Marina Rui Barbosa deveria ter usado no casamento dela. Tipo, é esse tipo de coisa que não faz diferença nenhuma na sua vida, que bomba na internet e mais. Não, e tipo assim, a galera discute como se fosse assim, amigos íntimos, Não, sabe? mas eu conheço pessoas que seguem o Instagram de vários famosos. Sim, bicho. Então, cara, você pode seguir o Instagram do famoso, não tem problema nenhum. Por exemplo, quando eu comecei a assistir Arrow, eu gostava de seguir o Stephen Amell. Ele segue o Stephen Amell. Eu sigo no Facebook. Já não sigo mais, deixei de seguir. Eu sempre... Mas eu gostava de ver porque... Os vídeos de treino dele são muito massa. Não, e o bicho é desenrolado, é legal. E ele faz muitos vídeos engraçados. Ele tal. interage legal com a Eu galera. gostava bastante, mas tipo, eu não vou ficar lá me metendo na vida do Stephen Amell, entendeu? Então assim, a questão é que a gente vive um momento no Brasil em que a gente fala o que quer da vida das pessoas na rede social, se mete. Cara, esse negócio do Safadão mesmo parece que a galera é parente do e outra coisa é essa invasão, né, na privacidade do outro, que sem saber nem o que acontece na vida da pessoa realmente. realmente. A noiva falou, né, que lembrando a princesa Diana, né, que ela acabou morrendo por conta dessa perseguição dos tabloides, né? A Jennifer retribuiu boa noite. A Bela, ela mandou outra mensagem pra você, dizendo que ele é incrível. Amei passar o último dia lá, junto. A gente teve um grupo que ficou até o final do evento e a gente fez muita amizade. Tem até um amigo nosso lá da China também.
A Rizzi também tava lá. Você não convive com ele todos os dias. Larissa tá Brincadeira, falando, brincadeira. voltei, agora sou eu mesmo. Ó, Larissa, minha cabeça explode, viu, com tantas mudanças. A Arte Terapia tá falando de amenidades. Eu não sei se eu peguei. O Larissa tá falando assim, coitado do Príncipe George. Farley, vocês têm que vir pra Ibave, Igreja Batista, acho que é Água Viva, né? O Vitor tá falando lá em Natal, onde o Geandre é pastor. Eu já estive aí, cara. Geandre? Eu já Geandre estive é aí. meu amigo de sala de Aí aula. tá falando, cara. estive no dia da tua pregação e você é demais, vocês são demais. Cara, que legal. Eu não lembro se a gente se conheceu. Olha, é o Vitor. Vitor. O Vitor. Geandre é meu amigo de sala. Nos formamos, entramos juntos. E Valéria também, estudamos todos juntos. Ó. Isso. Manda um abraço pra eles. Larissa tá falando que é a criança mais fotografada do mundo, o Príncipe George. E pedindo calma. Eu estou calmo. Tô calmo. Por que você acha que eu não tô calmo? Quem Não, tá porque eu pedindo tava calma? falando sobre Larissa zoando. Então, a gente brincou com essa questão dos artistas, né? Mas... Não, a gente tem alguns casos assim, por exemplo, a gente citou essa questão do Safadão. A questão do Neymar é incrível, porque até quem não entende de futebol quer opinar na vida, assim, tudo bem. Essa questão do Neymar que eu queria lançar. Todo mundo na Copa, por todo mundo assistir Copa, ficava dando opinião sem nem saber o que o Neymar joga ou não joga. Nem acompanha a carreira dele direito. Mas, no caso do Neymar, por exemplo, ele se expõe muito em rede social. Sim. E quando ele foi responder as críticas, e assim, eu não estou aqui para defender o Neymar, é o contrário, porque, na minha opinião, ele realmente não soube lidar. Não soube cair, né? Não, cair, ele cai bem. Cai bem. Mas ele não Quem não soube. cai bem é o Tite. Não, o Tite vai continuar, olha só. Ele, Ele bom quero. Ei, Agora disseram que ainda ele foi uma homenagem ao Neymar. Vamos lá, continuar. Mas na verdade o Neymar ele não soube reagir com a realidade que ele mesmo criou. Porque ele diz que ele se comunica pela rede social. Então até que limite, cara? Qual é o limite disso? Porque talvez fosse mais fácil o Neymar ser um cara que pegasse o microfone e fosse falar, olha, isso acontece por causa disso e tal, mas ele prefere estar ali na rede social, onde ele sabe que os comentários estão ali, onde sabe que a crítica é pesada, onde ele sabe que por mais que as pessoas muitas vezes não entendam tanto de futebol ali, mas em época de Copa massifica muito, os memes são coisas que vão vir, ele não tem que levar isso a sério, mas a Copa mostrou que ele foi afetado, então como é que a gente... Que realidade a gente vive? Que parece que a rede social hoje, ela é mais o Instagram, o Twitter, ela é mais importante do que uma conversa, cara. Então, cara, essa realidade é muito louca. Exatamente. Muito louca. E aquela questão de que isso não é novo, contudo ele se potencializou com a tecnologia e a rede Perfeito. social. Patrícia está só reforçando que tudo isso aí são amenidades. Jorge Sutarelli está falando, nós nos espalhamos na imagem das pessoas, não nelas. A vida delas pouco importa, mas sim a imagem que eles passam. Boa, Jorge. E é isso que acontece muito com as celebridades, né? A Bela tá falando que falta maturidade. Exato. Né? Livraria Mundo Gospel acabou de entrar. Jorge dizendo, nós queremos nos enxergar no espelho distorcido, nunca vai dar certo. E a Larissa dizendo falta de maturidade do Pois Neymar. é, o Neymar total falta de maturidade, inclusive, se toda essa repercussão de rede social que aconteceu com ele foi justamente porque ele se expõe muito. Sim. Então, assim, em que limite nós estamos? Porque a nossa exposição é muito grande, não só dos famosos, mas de todos nós, e parece que a rede social se tornou o local da verdade, e a gente sabe que não é isso. A gente tem um caso, só Sim, antes de vontade. você continuar, que dois casos me chamam a atenção no meio cristão, O primeiro deles é do Kaká. O Kaká jogador. O Kaká ele se separou lá da esposa dele, Sim. Carol alguma coisa, esqueci o nome dela. Sim. E depois hoje ele é noivo, casou, sei lá, com outra Acho que mulher lá, casou. uma modelo. E quando ele anunciou que ia casar com ela, foi uma enxurrada de comentários na internet falando que o casamento não ia dar certo porque ele separou da mulher, que Deus uniu, o homem não se separa, e não sei o que, e pá, e isso vai abominar, ninguém sabe da realidade do cara e ao mesmo tempo fica julgando. O mesmo caso aconteceu e a gente pôde lidar com isso aqui, que foi da Priscila Alcântara, pega, né, pela questão das drogas, não foi Não foi a Priscila não, foi a... Eu tô com o negócio falando da errada, não foi a Gabriela não. Gabriela, me ajudem aí, gente. Priscila Alcântara não, perdão. Priscila Alcântara Isso não. aqui é uma fake news, Isso tá? foi fake news topado. Priscila é do Bom Dia e Companhia. Ah, Priscila Alcântara é aquela menina, né? É, do Bom Dia Pronto, e não, Companhia. é a Gabriela alguma coisa mesmo. Minha cabeça não é funcionando. Pessoal, ajuda a gente aí, que foi pegar... Daniela Araújo. Daniela Eu também meter a Araújo, Gabriela é. no meio. Daniela Araújo, muito Daniela obrigado. Araújo. Pronto, a Daniela Araújo... Eu entendi por que minha noiva tá rindo. É porque a gente não acertou o nome de ninguém aqui.
Fake news total. Eu quase falei Marcela Thaís, viu? Mas por respeito não. Mas a gente. Isso é. A gente faz por comédia, pô. Sim, Sim, tudo isso aqui, friamente calculado. Friamente calculado. A gente já sabia desde o início que era Daniela Araújo. Mas o que Paulinho está querendo trazer aqui, a gente inclusive fez um post sobre isso. Porque na época que saiu da Daniela Araújo, que estourou aqui, ano passado, todo mundo, uns descendo a madeira, que a mulher... Nela, outros nela, no ex dela. Outro não é, e assim, ou ela era a injustiçada, a que não pode ser julgada, e ao mesmo tempo era aquela também que não pode estar cantando, não sei o quê. Cara, quando nós E ninguém parou pra entender a situação dela, nem pra respeitar o momento dela, né? A nossa postura como liga, inclusive, que foi você que deu essa sugestão na época, eu me lembro, foi justamente a gente colocar uma postagem só falando o seguinte: a gente nem citou o nome dela, se eu não me engano, mas falamos, não, acho que citamos, não me lembro. Acho que não. Mas a gente falou que a única coisa que a gente ia fazer era orar pela vida dela. E a gente, como alguém que faz mídia social, que faz opinião nessa questão de cultura pop cristã, a gente se posicionou, mas colocou que a gente precisava Até orar quando pela você vida vai dela. compartilhando, isso você não ajuda nada. Cara, Fábio Assunção foi preso em Pernambuco, Nossa. eu acho que ano passado também. Cara, eu Não, achei... foi agora esse ano, porque já foi na gravação do... Pronto. Eu fiquei revoltado de ver o quanto aquilo ali se espalhou. Eu recebi de vários grupos e falo, gente, misericórdia é o mínimo que a gente pode ter, entendeu? Porque ele mostra a degradação de uma pessoa que conseguiu construir muita coisa, mas que acabou se perdendo e acabando com a vida por conta da droga, o quanto a droga aprisiona. E ali a gente não tendo um pingo de compaixão e compartilhando aquilo, eu fico... Qual o sentido de eu continuar espalhando essa notícia? Não é fake, é uma notícia verdadeira, mas tipo, o que eu ganho com isso? Qual a necessidade de eu estar multiplicando esse tipo de informação e esse tipo de notícia? O próprio Casagrande, esses caras que sofreram com problemas de bebidas e de drogas, são os caras que ficam expostos e viram meme, viram piada, entendeu? De uma forma assim, pesada. E eu vou ser assim, bem sincero, porque eu acho que o que caracteriza aqui a Liga, você que está assistindo a live, a gente sempre preza muito por escrever aquilo que a gente realmente pensa. Uma das coisas quando a gente criou a Liga Teológica era criar a Liga para falar aquilo que era verdade perante a Bíblia, não ficar escondendo coisas e dar nossas opiniões com autenticidade, com postura crítica acima de qualquer coisa. Inteligente, ninguém fala mas assim, uma coisa, cara, que eu vou falar com muita sinceridade e verdade aqui é que eu me incluo nisso, porque várias vezes mandam isso para mim num grupo de WhatsApp e eu fico rindo. Como aconteceu com o Casagrande, como acontece com outras situações, entendeu? Então, assim, a que ponto a gente está chegando, né? Sim. Todos nós. E aí, pelo menos assim, eu tento depois fazer uma reflexão disso. Em alguns casos, por exemplo, esse negócio do Fábio Assunção, ativado o modo Fábio Assunção, é uma coisa que eu não compartilho. Que o pessoal coloca, eu não compartilho. Não sei nem que isso nem fica, e geralmente nem. É porque chega no final de semana na sexta, o pessoal quando fala de bebê, aí modo Fábio Assunção. Por mais que pareça uma besteira, é uma vida, entendeu? Mas não faz sentido, Eu sei que tem casos em que a pessoa se expõe. E por ela se expor, mas no caso desses caras, eles estão ali, eles estão expostos, não porque eles querem. Se você olhar, Fábio Assunção, Casagrande, esses caras não tem nem rede social. Esses caras não colocam nem opinião. É falta de misericórdia. É o trabalho deles. No âmbito, nós como cristãos, eu acho que o problema é ainda maior. Mas vamos lá. Vê, tem muita opinião. O Vitor tá falando que cada post do Neymar no Insta vale muito dinheiro. Ou seria mais uma fake news? E nem ele sabe, né? Não, mas isso é verdade. Viu? O post do Neymar no Insta... Não, inclusive essa propaganda ridícula, desculpa da opinião aí, mas ridícula da Gillette que ele fez aí, que não precisava daquilo, teve um valor comercial muito grande para ele. Por isso que ele não tá pouco se importando da repercussão. Outro ponto importantíssimo aqui que a Larissa tá falando. Gente, outra coisa. Corpos fakes na rede. Vidas perfeitas fakes. As meninas ficando enlouquecidas, doentes. Também é muito triste, é verdade. Perfeito. Eu nem tinha notado isso aqui, cara. Tinha esquecido. Perfeito. Essa vida realmente virtual, que não é real. Isso, que não é real, entendeu? A Patrícia da terapia tá falando, vejo como uma grande carência de pessoas de se expor e de serem aceitas, de receberem atenção. Então não conseguem receber essa atenção e aí acabam se expondo demais na rede. A Bela tá falando, a natureza humana tem a necessidade de se espelhar e identificar com alguém. Deveria ser Jesus, mas por conta da natureza caída acabamos idolatrando e prestando atenção uns nos outros, verdade. Estão aqui gritando, Daniela Araújo. Daqui a pouco ela chega, vocês estão chamando muito.
Keila Rocha acabou de entrar. Perdão, assim, gente. Brincadeira, A gente, na verdade, eu já disse, foi tudo comédia. Mas a gente já sabia que Não, ela eu esqueci, era lá. eu viajei totalmente, velho. Também, cara. Keila acabou de entrar, tia Keila, seja bem-vinda. A Arte Terapia tá falando, já ouvi de clientes a necessidade de ter curtidas e comentários. Isso é muito forte. Pessoas que adoecem porque postou algo e não teve tantas curtidas e comentários. A Camila tá falando aqui, Marcelinha é uma anja, e eu me perdi. Marcela Thaís, eu fui tirar onda, ela me tá respondendo aqui, Marcelinha é uma anja. Eu fiquei aqui, Marcela, anja. Pela janela acabamos nos frustrando com os erros dos outros. E quando deveríamos esperar identificar e contemplar Cristo, verdade. Larissa, levanta a mão a menina que nunca sofreu com fotos de corpos perfeitos, fakes. Ou o padrão de corpo difundido, bagunça a cabeça das pessoas. Idolatria ao corpo, verdade. Verdade, Larissa. Bela tá falando, é verdade. Muitas vezes as pessoas se acham melhores que as outras. Tudo que fazemos tem que glorificar a Deus e acrescentar algo em nós ou no outro e acabamos compartilhando virtualmente e oralmente. Exato. Inutilidades, verdade. É verdade. Arte terapia. Acho de muito mau gosto os memes que as pessoas fazem de tudo. Política, futebol, desgraças. Eu não repasso. É verdade. E aí entra aquela questão do humor. Que o humor, ele, embora seja algo positivo no sentido da crítica que ele pode fazer, aquela questão do limite que já foi muito polêmica. Qual é o limite do humor? Onde eu acabo denegrindo a imagem do outro, né, por conta disso. Aqui a Bela está defendendo só essa questão de que alguns memes que são entretenimento saudáveis, outros são inúteis. Siga Cristo. Siga Cristo é uma página aí do pessoal. Tem o Ademar, que é um jovem lá de Maragogi, da igreja de Maragogi, que ele esteve com a gente na programação da igreja de Farol. Então, se for ele que está aí, um abraço. Se não for ele, parece que tem uma moça que também faz lá com ele e tal. Um abraço pra galera aí. Parábolas Geek, nosso querido pastor Eduardo Medeiros também entrou. Boa noite. Boa noite, pastor Eduardo. Se não conhece o pastor Eduardo, é o autor de Devocional Pop. Temos a venda também na Liga Teológica. Hamilton Torres entrou, Vitorino do Pasto também entrou. E aí a terapia tá só fazendo que ela tá falando dos memes de mau gosto. Vitor tá falando que o padre Fábio de Mello fez um post belíssimo no Instagram sobre esse nosso assunto. Eu li. Pesquisem se possível. Eu li, que ele até me mostrou. Eu li esse post. Excelente também. Vou passar por o padre Fábio de Mello fazer algumas considerações muito interessantes. Ele passou por depressão. Ele tem uma influência muito grande. Ele passou por depressão, ele sabe bem o sofrimento real aí. O que mais? Camila tá falando que o Fábio de Mello é o primeiro a se expor. E ele realmente tem uma... Eu não sei se é fake ou se é real. Ele tem algumas... Ele e o Evaristo Costa, de vez em quando tem umas postas assim, eu não sei. Mas ele é muito de brincar. Era isso que eu ia dizer, depende do que você vê como exposição. O padre Fábio, ele faz muita comédia, assim, ele é bem brincalhão, na rede social, pelo menos. Não mas eu acho que eu também não. Mas a influência que ele exerce é um ponto muito forte, ele acaba sendo muito ouvido. A Bela tá falando, sim, ridícula a capa daquela revista francesa brincando com o islamismo, por exemplo. É a questão do respeito. Como a gente tem também muita falta de respeito no Brasil em relação a algumas coisas. Parábolas Geek, pastor Eduardo. A ditadura da beleza tem gerado muito sofrimento entre os jovens e adolescentes. Perfeito. Precisamos, como líderes, mostrar que um Deus único criou filhos e filhas únicos que não precisam se comparar a ninguém. Perfeito, e é verdade. Pastor, perfeito. Somos amados por Deus do jeito que nós somos. E muito da dificuldade que nós temos hoje de autoestima e de aceitação é justamente por ter essa expectativa e por não ter essa compreensão ainda, né? De que nós somos amados do jeito que nós somos. Todo ser humano tem essa necessidade de ser amado por alguém, busca isso, inclusive nessa exposição de diferentes formas, mas em Cristo nós temos esse amor que ele é incondicional, né? E aí eu lhe digo uma coisa, Fale. A gente você vê de quantos assuntos a gente navegou agora. Sim. Conversando. Quantos temas, quantos assuntos. E aí, pra gente como cristão, como lidar com a rede social? Sim. Tem uma palavrinha que chama discernimento. O dicionário vai dizer que discernimento é critério, escolha, reflexão e análise. Ou seja, são palavras que a gente gosta de usar muito na Liga Teológica. Refletir, analisar, ter critério, saber escolher da melhor forma. Aí, não como só um discernimento, mas como algo importante também, o equilíbrio. Sim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, vamos chegar, mas é isso mesmo. Calma. A gente vai chegar lá porque a solução para tudo é realmente o equilíbrio, né? Que é isso que você está falando. Evitar extremos, né, cara? Essa polarização que a gente falou, os extremos, isso é uma coisa terrível. Tem um episódio que eu separei aqui na Bíblia, que é o episódio quando Jesus... Eu não podia perder a piada, foi mal. Não, é o episódio de quando Jesus diz que vai lavar os pés dos discípulos. Sim. E Pedro vai falar assim, não, você não vai lavar meu pé. João no meu não. Né? Até porque naquele episódio, no contexto daquele episódio,
os escravos é que lavavam, assim, os serviçais é que lavavam os pés. Então, Pedro falava, não, você não vai lavar meu pé, não sei o que. Sempre que aí Jesus dizia, olha, se não lavar, tu não vai estar comigo, tu não vai ter comigo. Aí ele fala, então lava tudo. Cabeça, pés e tal. E naquela época, quando você viajava, você tomava o banho lá antes de sair e apenas lavava os pés, não lavava mais nada. Ele, então você lava tudo, algo que era totalmente fora do costume. Ou seja, Pedro era um extremista, porque ou era uma coisa ou era outra. E a recomendação que Tiago 1,6, por exemplo, nos dá é que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Ou seja, aquele que está sempre ali, em cima do muro, é o morno que também vai ser falado na Bíblia. Esse cara é o que sempre vai ser levado. Então a gente precisa ter o equilíbrio, entendeu? A gente precisa ter realmente o discernimento para poder saber tomar as decisões. Essa inconstância, que foi a inconstância de Pedro, é a inconstância das pessoas, é o que a Bíblia não recomenda a gente. A Bíblia nos recomenda ao contrário. Sermos constantes e não inconstantes. A Bela está falando aqui de discernimento, sabedoria, maturidade. Exato. O Jorge está dizendo, recentemente tivemos a situação de pessoas investigando as vezes de famosos atrás de posts de mau gosto apenas para apontar os erros. Que a gente teve inclusive o James Gunn, né? Essa é a questão do que aconteceu com ele por conta de coisas para trás das Essa questão do James Gunn é uma coisa impressionante. Porque apesar de que ele realmente o que ele falou lá atrás, o que ele escreveu não é legal. Mas se passaram 10 anos, será que ele se arrependeu, não se arrependeu? Quem são as pessoas para julgar? O papel de quem está ali, sendo patrão dele, no caso, né, a Disney, ali, a Marvel Studios, eles estão ali também como empreendedores, então eles precisam olhar o ponto de vista do negócio deles. É extremamente complicado. É muito complicado. E entra um ponto que a gente vai começar a lidar com isso agora, porque a internet é nova. A gente antes falava, e se não ficasse registrado, às vezes não tinha nem como provar. Hoje a gente tem um banco de dados gigantesco de registro de tudo que a gente fez, falou, e que às vezes a gente nem lembra, né? De relacionamentos antigos, de tantas coisas e de coisas que a gente compartilhou lá atrás que talvez a gente nem mais concorda. Bruno Gagliasso foi falar de um youtuber lá que eu não sei o nome. O cara perdeu um bocado de patrocínio e depois descobriram as coisas do Bruno Gagliasso. Eu lembro disso. Outra coisa, o negócio do James Gunn, muito famoso, já apagou postagens anteriores quando viu o que aconteceu com ele. Mas a questão então é ver, outra coisa que a gente pode aprender é que aquilo que a gente escreve é aquilo que muitas vezes vai marcar uma pessoa, é aquilo que vai machucar uma pessoa. Sim, e a gente tem que ver isso, cuidado, né? Necessidade do cuidado, e fica registrado para sempre às vezes. Sim. Não adianta, aquilo que você fala vai ter consequências. Você pode ser perdoado, mas vão ter consequências. Além da marca na pessoa, né? Além da marca da própria pessoa. E aí pode ser algo, né, que não dê pra lidar. Vê só, minha noiva, inclusive, ela está fazendo aqui um merchan gratuito meu, tô brincando. Ela está falando aqui pedindo pra eu lembrar de um comentário que eu escrevi, na verdade um texto, sobre exposição feminina nas redes sociais para a revista Ela, Vida e Missão, que é uma revista para jovens. E eu escrevi um texto lá sobre essa questão da exposição feminina na rede social e da necessidade que às vezes há desse olhar do outro e que precisa ser trabalhado, né? Vitor tá falando, no ciclo vicioso de ver e abrir a tela mágica, a Black Mirror, que nos põe no centro do mundo, vamos realimentando o vazio. Trecho do texto de Padre Fábio. No ciclo vicioso de ver e abrir a tela mágica que nos põe no centro do mundo, vamos realimentando o vazio. A terapia está falando que os políticos acabam usando muito isso. Vinícius acabou de entrar, seja bem-vindo. Grande Vinícius, está sempre com a gente. Hoje mesmo saiu quantas vezes que o presidente dos Estados Unidos mentiu em público, é verdade. E aí acabou de passar um anjo, ó, brilho. A aliança do Fábio. E continua brilhando, hein? Isso, continua brilhando. E aí, Nossa! Acaba sendo uma maneira, inclusive, de você tentar, questão buscando focar, tentar diminuir, atacar o outro, usando contra ele essa questão das postagens. Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, com o que eu deixo lá postado, né? O que eu vou expressar? Porque a gente pode mudar de ideia. Eu posso estar enganado, eu posso estar errado. Entendeu? Será que a necessidade de realmente eu falar tudo, eu postar tudo? Eu lembro que pelo menos uma coisa que eu aprendi muito, eu passei 4 anos da minha vida num projeto em que durante pelo menos o primeiro ano eu não tinha a possibilidade de usar celular, nada disso. O acesso à internet era restrito ao final de semana e eu estava num país onde tinha perseguição, então eu não podia me expor. Com isso, eu comecei a usar pouquíssimo a rede social. Hoje,
eu faço pouquíssimas postagens, as minhas postagens é da liga, entendeu? Mas por uma coisa que eu me acostumei e que pra mim foi muito saudável, entendeu? De limitar a minha exposição, entendeu? Até que ultimamente você tem postado mais, porque você já vai se adaptando à nossa realidade. Verdade, eu né? tenho postado bem mais, mas coisas que eu acho que... Mas que não é o nível do que postam por aí, né? Não é, e coisas que eu acho que tem alguma importância, exato. entendeu? Inclusive assim, no sentido de expor, por exemplo, fiquei noiva há 2 semanas, entendeu? Então isso é para compartilhar, algumas pessoas queriam saber, exatamente. Então tá lá, mas eu não gosto de ficar expondo cada prato que eu como, cada coisa aqui. Quando Kelly, pra quem não sabe, Kelly que faz parte da Liga, minha esposa, ela engravidou ano passado e a gente perdeu o bebê. A gente quis externar isso, porque a gente tem tanto tempo de casado e tantos amigos, e a gente externou, e aí depois a gente ainda no primeiro mês perdeu o bebê, e a gente fez questão de responder isso na rede social, assim, porque, cara, a nossa postagem de gravidez, assim, foi maravilhosa, muita gente, foi as maiores curtidas que a gente teve, muita gente parabenizando, então a gente falou, cara, vamos falar para as pessoas, comunicar também que a gente perdeu, não para fazer um circo, entendeu? Mas com um motivo específico, comunicar as pessoas, até porque às vezes as pessoas não sabem, e aí chegam e terminam falando, e aí, como é que tá a gravidez depois de um tempo que você já perdeu? Então a gente... Aí é a questão da ferramenta, né? Então é a ferramenta, mas não para ficar expondo isso porque a gente tem que mostrar tal. Você coloca aquilo que é importante. Não tem problema nenhum postar todo dia se é importante para você, mas que isso seja real, que isso não seja algo que a gente falou aqui e que a Bela também colocou: discernimento, sabedoria e maturidade, né? Larissa só falou aqui que ela tá quietinha porque tá comendo, e é falta de educação, comer e falar. Que bom, coma. Bela está falando, verdade, não temos ideia do efeito que tem nas pessoas daquilo que dizemos e falamos. Pastor Eduardo, na sociedade da geração Google, somos aquilo que postamos, verdade. E a quantidade de curtidas que recebemos. Como cristão, precisamos cuidar das nossas atitudes. Amigo de Jesus acabou de entrar, amigo Jesus Contato. A Vitor está falando, tem uma máxima dessa geração: posto, logo existo. Posto, que frase legal. Muito bom. Posto, logo podemos existe. usar como texto, como tema? Vamos usar. Vinícius. Olha, vamos escrever um texto sobre isso e vamos usar isso e vamos acreditar. Quem foi que voltou? Vitor. Vinícius, um dos grandes problemas nesses tempos é que todos têm uma opinião formada sobre tudo. E mesmo que se tenha um conhecimento, mesmo que não se tenha um conhecimento sobre o assunto, muito verdade. A gente entende de tudo, a gente precisa comentar sobre tudo, precisa criticar tudo. Many haters por aí. Pastor Eduardo, opiniões podem mudar porque isso é tudo que elas são. Agora os princípios devem ser imutáveis. Perfeito, pastor. Perfeito. A Patrícia falando bem, sei bem o que é isso. A Bela concorda aqui com o pastor Eduardo, concordo plenamente. E a Larissa está só falando que é a contagem regressiva para o aniversário dela. Love Livros, eu só estou observando e aprendendo. Valeu por nos acompanhar. Amigo Jesus Contato também reforçando o que o pastor Eduardo falou. Parábolas Clique, verdade. E Vitor dizendo, pode usar. Tá certo? E é muito legal essa questão de que princípios eles permanecem e opiniões não. E é onde entra, né? Porque eu acho que inclusive os nossos princípios precisam nortear justamente aquilo como eu vou usar essa ferramenta que é a rede social. Né? Tem até um testemunho para dar, porque alguém uma vez perguntou a gente, quando a gente foi falar numa igreja, que começaram a fazer perguntas sobre a Liga, lá na Gênesis mesmo, e alguém perguntou pra gente assim, vocês, como é que vocês lidam com essa questão de do crescimento da página de vocês, com sensacionalismo? E a gente falou que a gente não se preocupa a gente gosta de crescer, porque quanto mais a gente cresce, mais a nossa página ela aumenta, mais ela fica mais contatos, mais gente a gente alcança, mas ao mesmo tempo a gente não vende os nossos princípios por causa disso. Não vamos nunca fazer isso. Tem algumas páginas, realmente por uma questão de ética, não vamos falar aqui, até realmente para não julgar, se estivermos errados. Mas algumas páginas, por exemplo, aí na internet, que cristãs, assim, graças a Deus, não do grupo que a gente participa lá do WhatsApp, mas algumas páginas aí eu já vi a pessoa jogar uma postagem de um tema como homossexualidade, que é um tema muito polêmico hoje, a diversidade, a questão da igreja inclusiva. A pessoa joga lá com uma postagem, dando uma opinião lá, e depois não volta, não dá uma opinião, todo mundo fica brigando e discutindo, uma irresponsabilidade tremenda. Então, pra gente que faz rede social, pra gente que faz mídia social, canais de teologia e cultura pop, de outros temas cristãos, que a gente realmente tenha sabedoria no lidar, entendeu? Pra gente
muitas vezes a gente, para poder lançar um tema, lançar um artigo, a gente passa um para o outro, atrasa o horário de postagem porque o outro não leu, porque pode ter algum erro teológico, alguma coisa. Temas de vídeo são muito discutidos, temas de aí live. a questão da responsabilidade, né? Cara, Da entendeu? maneira como eu uso, perfeito. Vamos concluir caminhar e porque falar a gente aí tá chegando. sobre o... Mas a questão é o seguinte, Pedro era extremista, como eu falei lá, e ele termina sendo um crente que queria que Deus resolvesse os problemas deles de uma vez só, que é o que acontece com muitos de nós. Porque o extremista é isso, ele quer que Deus resolva logo tudo e ele não espera, ele não aguarda, ele não tem paciência. E aí realmente ele não tem a sabedoria, que foi falado por algumas pessoas aí, que é realmente assim, o grande remédio para a gente lidar com a rede social. A questão da sabedoria. E muitas vezes, por a nossa relação com Deus ser uma relação instantânea, em que a gente espera que tudo se resolva logo, em que a gente não conversa com Deus, não tem um relacionamento com Ele, aí a gente termina não usando a sabedoria. Mas a gente precisa realmente chegar perto de Deus para usar essa sabedoria. E é interessante que eu separei aqui que Tiago 1,5 vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, é pedir, cara, é bater, né? Bater e abrir-se e usar. E Eclesiastes 2,26, eu separei alguns versículos aqui, mas só para a gente falar e aplicar, vai dizer que Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, quando a gente tá, cara, aí na rede social, se a gente for fazer uma aplicação desse versículo contextualizando, quando a gente está na rede social e a gente faz tudo isso que a gente falou sem responsabilidade, sem o cuidado com o próximo, sem pensar no próximo, sem saber aquilo que a gente vai falar, sem expor os nossos princípios, como falou o pastor Eduardo, a gente realmente vai ficar só correndo atrás de vento, dando opiniões que não vão servir para nada, vão servir só para machucar muitas vezes e realmente serem inúteis. E só para finalizar, realmente tem um versículo aqui que ele é interessantíssimo, que vai falar o seguinte: o sábio de coração, Provérbios 16:21, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. E a instrução, o testemunho, é o grande mandamento de Cristo para nós, né? Para a gente construir, né? Pontes e não muros entre as pessoas. Exatamente, destruir, né? exatamente. A Bela está falando aqui só sobre a questão da responsabilidade, que é uma verdade, né? Temos que prestar atenção nisso. E Amigo Jesus Contato está dizendo que temos que ter cuidado com a postagem e com o jeito que falamos também, mas não devemos deixar de falar os valores bíblicos na sua integridade. Sempre levando em consideração justamente isso, né? A maturidade, discernimento, a sabedoria e a responsabilidade, né? Compreendendo também que tem uma coisa, a falar pessoalmente, eu consigo ver como a pessoa está falando, eu consigo entender até melhor. E olha que pessoalmente a gente consegue ter falta de, assim, às vezes uns mal entendidos, imagina virtualmente. Com certeza. Então preciso ter muito cuidado com isso, porque há uma impessoalidade muito grande, né, ali no texto. Por isso que alguns até conseguem ter mais coragem de falar coisas que pessoalmente não teriam. Entendeu? Então eu preciso entender isso. Às vezes a conversa vai ser truncada, às vezes eu vou falar uma coisa, a pessoa vai entender outra, entendeu? Então é preciso muito cuidado. O 4.12 oficial acabou de chegar, tá dizendo que acabamos de chegar porque nós saímos da nossa live. Uma pena que a gente não pode estar lá acompanhando. Tá? Depois a gente dá uma olhada lá sobre literatura. Eu vi lá, galera, curti. Depois a gente dá uma passada lá. Muito bom, mas amigos sempre presentes. A Larissa está falando que lembrou de uma coisa. Diga o que você lembrou. Sam Lurodrix. Sim, também do 4.12 oficial. Tá falando que acabou a nossa live, viemos direto pra cá. Muito obrigado, Sam Luro. E a Larissa está falando, Bela Falcone, que é blogueira fitness e encontrou Deus. Não conheço também a história da Bela Falcone. Se quiser falar mais alguma coisa. Não sei quem é. 4.12 Oficial tá falando que vai ficar disponível. E se você não sai 4.12 Oficial, galera muito fera também, que também fala sobre cultura pop e fé cristã. Vocês podem também procurar aí pra segui-los. Eles fizeram live nesse instante. E ela compartilhar isso é muito bonito. Exatamente. Então a gente ter sabedoria, discernimento com o que compartilhar, como usar a rede social. Não ficar compartilhando fake news sem necessidade. Alertar, inclusive, quando for fake news, para as pessoas não serem enganadas. A questão da polarização, de eu conseguir estabelecer diálogos, duas respeitar palavras, né, cara? diferentes. Duas palavras. Equilíbrio e sabedoria. Pedir a Deus e saber lidar com isso da melhor forma,
pensar nas pessoas antes de postar, antes de escrever, Exatamente. entendeu? Acabar com essa história de julgar em rede social exageradamente. E às vezes a gente tem uma opinião a dar, mas seja prudente. A rede social tem uma coisa que o relacionamento real, às vezes, até é difícil, porque muitas vezes no momento da raiva a gente diz na hora, mas a rede social a gente ainda tem tempo de escrever, ler, apagar a mensagem, Conta poder até cancelar 10. a mensagem. Conta até 10. E muitas vezes a gente deixa lá, porque nós somos. Muita gente fala, eu sou autêntico e eu vou deixar lá. Cara, isso não é sábio. Então, para lidar com a rede social. Dependência de Deus. Dependência de Deus, cara. Olha só, o Vitor tá falando, é triste a realidade dessa geração, uma geração extremista, onde querem empurrar a garganta abaixo suas opiniões, algumas Verdade. vezes fúteis. Verdade. Divisão entre direita e esquerda e muitas outras requer respeito. É verdade. E tem outra coisa agora, viu? Semana que vem, a partir do dia 15, começa o período eleitoral aí no Brasil, já com os candidatos já Talvez a gente decididos. faça uma live não sobre Os políticos, os né? políticos, mas assim, até falando dessa questão da cidadania, porque a gente já fez até Já. recentemente. Mas o que eu ia falar, na verdade, é que esse cuidado, esse respeito, vai ser muito importante agora. Lembrar, inclusive, que as eleições passam, mas os seus comentários e talvez as feridas que você pode abrir na vida de alguém não passa. E outra que coisa- os políticos passam, né? Mas as amizades, elas podem acabar sendo destruídas por isso. Então, vamos usar com sabedoria, discernimento, maturidade e respeito da dependência de Lembrar Deus. que partido político e político não é time de futebol. Time de futebol a gente torce. Esses caras aí, política não é para torcer. Política é para exercer a cidadania, para arrumar, para procurar o melhor para as pessoas, para o povo. Então, para o povo brasileiro. Então, independente de qualquer coisa, pense num bem maior, certo? Pense num bem maior. Por falar em bem maior, né? Já que a gente já meio que encerrou aqui, falou que sabedoria, equilíbrio, dependência de Deus são soluções para a gente lidar com essa questão. Eu falei de um bem maior, me lembrei que ontem teve análise de Missão Impossível Efeito Fallout, é assim que se Não fala. sei por que isso tem a ver com bem maior. Não, porque eu escrevi que o Ethan Hunt, ele olha um bem maior e também olha quem está aqui do lado dele, mas ele olha um bem maior. É a frase que é dita lá no filme, né? Que precisamos de alguém que olhe para quem está ao seu lado, de uma Isso. pessoa, mas que olhe para milhões. Tá bem legal a crítica que Paulinho postou lá na Liga, tá? Vale muitas frases interessantes do filme, entendeu? Inclusive a relação do Ethan com a Julia, que assim, não sei, pelo menos nesse filme pra mim algumas coisas fizeram bem mais sentido, algumas declarações dela. E Missão Impossível tá na sexta já, na A verdade gente não pode uma escrever- saga gigantesca, então assim, vale a pena você assistir, tá sem spoiler a análise, talvez até menos spoiler do que eu acabei de dar agora sem querer. E é isso aí, vale a pena assistir. O Vitor tá dando uma ideia interessante aqui. Faça um live com as características que os políticos precisam ter para receberem o nosso voto. É. Ajudaria bastante. Olha aí, fica a dica, hashtag muito bom. E aqui a Bela só reforçando: político não é time de futebol para torcer. Amei. É isso aí, obrigado por acompanhar a gente. Galera, muito obrigado. Nossa live, ela é oficialmente às quartas-feiras, nesse horário das 9h30. Estaremos sempre por aqui presente quando Deus nos permitir. E o tema da semana que vem a gente ainda não sabe, A gente ainda mas é não uma fechou. surpresa para você. Na verdade, vejam nossas análises aí, vai ter mais coisas que a gente vai escrever nos próximos Está dias. no forno a análise sobre a segunda temporada de Westworld. Tá? Isso aí. Em breve, a gente deu uma parada nos vídeos por conta desse problema do computador que a gente falou, mas em breve nossos vídeos voltam, Se Deus quiser. certo? Tá chegando aí o E computador tem novo. muito vídeo, ó, Bela, que eu gravei lá no Vocari com a galera, então tem muito tema para ser trabalhado. Gravei um vídeo com o Índio, tem vídeo sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why, tem muita coisa aí pra sair. É isso aí, galera. Lucas Lopes, veterinário, acabou de entrar, ó. Conheci lá também no Vocari. Vamos lá, que vai acabar nosso Westworld, é tempo. isso aí, vai ter Jorge Tutarelli. Hoje consegui Galera, ficar por aqui. Muito valeu, obrigado, Jorge. Jorge. Valeu Obrigado a a todos todos que vocês. ficaram. Compartilhe com seus amigos. Continue acompanhando a Liga Teológica. Exatamente. Já Um beijo, voltamos com os Liga. nossos vídeos, mais coisas aí. E outra coisa, se você não conhece o que a Liga Teológica já produziu, entra lá em www.ligateologica.wordpress.com, tá? É o site da Liga. É o Todos os WordPress, artigos- bota no Google, Liga Teológica WordPress, que você acha Todos nosso- os artigos, nosso tá blog certo, lá. que a gente já escreveu, estão lá. Antes da gente ir, só falando uma coisa.
Se você acha que a gente tem que fazer alguma coisa diferente no Instagram, gravar pequenos vídeos com opiniões de alguma coisa e tal, coloca a sugestão pra gente no direct, coloca a sugestão pra gente aí, porque a gente vai procurar sempre fazer o melhor pra vocês. Exatamente. Tchau, e galera. ligateologica.com é a nossa loja virtual, onde você Sim. encontra muita coisa nossa Vai também por lá. Muito obrigado a toda a galera parceira, Valeu, Parábolas Geek, abração. 42 Oficial, galera que esteve aí, tchau, abraço, tchau, 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 tchau.